Um banco. Recentemente, uma igreja brasileira que também tem um braço nos Estados Unidos anunciou a abertura de uma instituição financeira. Mas será que esta é verdadeiramente a missão da igreja? Será que a igreja deve se concentrar nessas atividades? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu trabalho há 15 anos em uma instituição financeira, uma instituição financeira as maiores do Brasil. Então, eu não estou entrando aqui no mérito se é pecado ou não utilizar instituições financeiras ou não, pegar empréstimo, esse tipo de situação. A Bíblia fala a respeito daquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia tem uma série de estudos relacionados ao dinheiro, porém a gente precisa entender se faz parte da missão da igreja ter uma instituição financeira ou não. Tá? A gente tem um texto lá em Mateus 6, 19 a 21 que fala: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o ponto? O ponto não é ter uma instituição financeira ou não. O ponto não é usar uma instituição financeira ou não. O ponto é que a igreja brasileira, a igreja mundial, ela tem se afastado da sua missão de salvar vidas. A igreja, muitas vezes, ela tem abraçado outras funções que não fazem parte da missão da igreja. Muitas vezes, ministros sérios caem porque eles tentam abraçar aspectos da vida prática que não fazem parte do seu chamado. O apóstolo Paulo diz que aquele que é alistado para o exército, ele não se preocupa, ele não se prende com os assuntos da vida civil. Temos muitos ministros hoje caindo porque eles estão hoje mais preocupados com as coisas desta terra do que com as coisas do céu. Que eles são muito ricos nessa terra, eles pregam muita riqueza nessa terra, mas eles se esquecem que o nosso tesouro ele precisa estar no céu. Aqui tudo é passageiro. Aqui nessa terra tudo vai ficar. Aqueles que entesouram, aqueles que têm dinheiro guardado, não poderão levar para a eternidade. Tudo que o homem leva para a eternidade são os seus atos de justiça feitos pela fé aqui, nessa terra. Eu não estou aqui para julgar quem vai fazer ou não, mas eu entendo que ao ministro evangélico cabe não estar preocupado com os assuntos dessa terra. Ele precisa estar clamando a Deus, precisa estar buscando crescer cada vez mais na sua missão de salvar almas. Quando Jesus estabelece os seus apóstolos, os seus discípulos, ele manda os discípulos sem nada, porque a missão deles seria feita baseado na autoridade que o Espírito Santo daria. O que acontece? Hoje, muitas vezes na pregação do Evangelho, nós dependemos do dinheiro e não mais do Espírito Santo. Ministérios são baseados nas suas posses, muitas vezes, e dessa maneira, muitas vezes, não é possível disciplinar pessoas que dão dízimos altos. Mas essa não é a função dos ministros de Jesus. Os ministros de Jesus, eles precisam estar prontos para abrir mão de tudo por amor ao evangelho. Se nós formos para a leitura de Apocalipse, em Apocalipse diz que em determinado momento os cristãos precisarão fazer uma escolha entre poder negociar nesse mundo ou abrir mão de qualquer situação financeira nesse mundo. Nós precisamos estar
prontos para abrir mão de todas as coisas. Mas por que que a igreja não tem estado pronta? Porque a igreja está preocupada excessivamente com as coisas dessa terra. E não, eu não acredito no evangelho da pobreza. Eu creio que Jesus, ele traz o alimento, ele traz o sustento, ele abençoa ricamente aqueles que o buscam. Mas o primeiro passo é buscar a Jesus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. O que acontece é que muitas vezes a igreja tem buscado as outras coisas e não entendem porque o reino de Deus e a justiça não têm acontecido. Então, meus amigos, a igreja não precisa de um banco, não precisa. A igreja precisa de pastores cheios do Espírito Santo que clamem, que busquem e que levem a todos os cantos a palavra do Evangelho.